o Apple Watch, ele tem 20, num componente desse, tipo SiP, ele tem 20 circuitos em 800 componentes. Em um circuito desse. Isso aí já não é mais uma operação. Como é que eu vou arrumar alguém para manusear esses componentes, manusear isso, a coisa? Eu não posso pôr a mão na placa, no substrato que é montado esse componente, porque já não é mais igual a plaquinha, a PCB que eu tenho hoje. Precisa ser automatizado. Precisa ser alguém. E eu não preciso necessariamente que essa pessoa esteja lá. Eu preciso que ela entenda como funciona, que ela consiga ler os dados que o sistema me apresenta e que ela consiga pôr métodos de ação rápida para fazer que o sistema se retroalimente e faça as coisas acontecerem. Está no ar mais um Dapcast, o podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. Para quem não me conhece, meu nome é Dario Pereira, sou diretor aqui no Grupo DAP e hoje está conosco o Marcos Vinícius, meu colega aí de faculdade, que vai falar um pouquinho para a gente sobre SMT. Fique à vontade, Marcos, para se apresentar para o público em geral. Muito bom estar com você, Dario. Meu nome é Marcos, sou engenheiro de processo especialista na Hella do Brasil. A ideia é apresentar para vocês um pouquinho da montagem de placas eletrônicas, o que é SMT, fazer com que o pessoal desmitificar algumas ideias, explicar um pouquinho para o pessoal como que essa tecnologia pode estar nos ajudando e ainda tem muito a crescer nesse país. Oh, maravilha tê-lo você aqui, Marco. Muito bom mesmo. E eu falei aqui pro pessoal ser meu amigo de faculdade, mas também estudamos no mesmo colégio técnico, né? Exato. Não foi aí contemporâneo, né? Não foi ao mesmo tempo, mas estudei primeiro, que eu sou um pouco mais velho, e depois você estudou também no Cutuca, né? E a gente fez o TCC aí, que foi um trabalho muito bom, né? Muito bom mesmo. Um timaço, né? Alpha Team. Alpha Team. Bom, eu sempre inicio o Dapcast deixando a pessoa falar um pouco sobre a carreira profissional, porque eu acho importante passar isso para toda a galera que está assistindo aí, né? O pessoal da indústria. Porque tem muita gente que ainda está no início de carreira, alguns estão no final de carreira, né? Mas ainda tem muita coisa para aprender. E para nos ensinar também, por isso que a gente pede, gente, deixa comentário aí, tá? Aproveitando a oportunidade, você que não está inscrito aqui no nosso canal, já vai lá, faça a sua inscrição. Você que está nos ouvindo no Apple Podcast, no Spotify, depois dá uma passada aí no YouTube, vai lá no canal do Grupo DAP, canal do Grupo DAP Engenharia, faça a inscrição aí, tem muito conteúdo bacana sobre a indústria, né? E tem muita gente também em transição de carreira, isso é importante que as pessoas que vêm aqui, né? Fala, eu vou falar de um determinado assunto em específico, né? Mas como que você chegou, né? Exato. Poxa, eu era pequenininho e já pensava em trabalhar com SMT? Cara, não é essa a realidade, né? Como a gente pensava em ser policial, ser bombeiro, né? Tem um monte de profissão já, as profissões convencionais. Essa profissão do SMT, com certeza, é uma profissão que ela foi, né, criada, né? E teve essas alterações tecnológicas que trouxe isso, né? Uhum. Fala um pouquinho pra gente, né, sobre a sua trajetória profissional aí, pra gente entender melhor. Eu acho interessante, porque parece que a gente não cresce querendo ser metalúrgico, não querendo ser industriário. Mas no meu caso é um pouco diferente. O nosso TCC a gente fez lá na serralheria do meu avô. Sim, verdade. Aquilo lá é o quintal da minha casa. Então, esse contato com fabricação mecânica, com a indústria, eu tenho desde criança. É a minha referência, é a minha base. Então, eu tenho esse pezinho na indústria desde sempre. Mas, como você comentou, a gente tem uma trajetória acadêmica muito igual, assim. Senai em mecânica, Sim, técnico em mecânica. sim. A faculdade a gente fez em controle e automação, mas também tinha aquele pezinho na mecânica, porque a gente não podia deixar da mecânica. Só que aí, o meu primeiro emprego foi na Solectron, que era uma indústria eletrônica. Eletrônica. E isso fez toda a diferença na minha carreira, porque a parte mecânica, o conteúdo mecânico que eu tinha, era o diferencial dentro da área da eletrônica. E isso foi alavancando a minha carreira, porque eu comecei lá como estagiário, fazendo ferramental, fazendo fixer, fazendo estrutura de máquina. E aí fui entrando para dentro da engenharia, e a engenharia dentro da eletrônica, ela é composta
naquela época, hoje menos, mas ela era dividida. Tinha o processo e tinha a manutenção. Por ser o cara da máquina, a gente vai para manutenção. Sim. E a manutenção, ela te agrega porque você, inevitavelmente, tem que conhecer todos os equipamentos que compõem o seu processo. Só consegue arrumar quem conhece, né? Só consegue arrumar quem conhece. E você só consegue arrumar de forma assertiva se você entende o processo da melhor forma que ele funciona. Qual é o ótimo desse processo? E isso, claro, motivou e incentivou que eu também tivesse algum domínio do processo e o conhecimento do processo. E aí esse entendimento de manutenção e processo é que foi guiando a minha carreira. A tecnologia, os produtos foram mudando e eu fui me adaptando a essa mudança e fui crescendo dentro da indústria de acordo com as coisas que foram apresentando nesse momento. Quando eu entrei lá no começo da Solectron, a gente fazia placa de desktop. Tá. Se for ver, é uma coisa antiga hoje para essa geração aqui, hoje em dia, o desktop que o pessoal tem hoje é um desktop gamer que eles usam para jogar e tudo mais, que não é muito diferente de um PlayStation 5 ou de um Xbox, que é um console. A CPU é de policarbonato para ver o circuito lá dentro. Um negócio totalmente diferente. Naquela época, não. O desktop era uma ferramenta de trabalho. A gente vendia em volume, principalmente para a indústria. Para desenvolver, para ter os softwares de CAD que a gente trabalhou muito. Sim. Para ter... Bem pesado. Exato. Era um item pesado, era um item caro, mas era uma tecnologia um pouquinho diferente do que a gente tem hoje. E aí a gente foi evoluindo, foi mudando os produtos, foi mudando o nosso conhecimento também, o que a gente precisava fazer para que aquelas coisas acontecessem da melhor forma. E eu fui mudando também um pouquinho de área, né? Eu trabalhava na eletrônica essa eletrônica mais embarcada da placa de circuito impresso do computador, do notebook, do celular, o começo dos celulares lá, antes dos smartphones, eram os celulares mesmo. Até que eu migrei para a Foxconn para trabalhar com a Apple, que na época estava desenvolvendo o processo dela aqui no Brasil. Ela já tinha o site do iPhone pronto e ela estava desenvolvendo o iPad. E eu entrei nesse momento, lá no iPad. E aí é um outro upgrade de carreira, porque aí você tem contato com um produto é o primor da tecnologia no mundo, naquela época e até hoje é. E aí você tem que aprender detalhes de processo, detalhes de funcionamento do item que você está trabalhando e da tecnologia que você está aplicando, que precisam necessariamente ser compreendidas para que você faça aquilo da melhor forma, para você não buscar subterfúgios, não buscar atalhos para fazer aquilo acontecer. E da Apple eu posso falar que eu fiquei do começo, de quando eles pensaram a fábrica, até o fim. Porque quando a Apple tirou a operação do iPad no Brasil, porque não era um processo viável para eles, eu fiquei lá até fechar. Literalmente, vi colocar Bobcat dentro da fábrica para transformar o barracão de volta em logística, ajudar a dar destinação a equipamento e tudo mais. Essa planta é em Jundiaí, né? Jundiaí. Era em Jundiaí. Na Anhanguera. Tem duas Foxconns, tinham duas, né? Agora o pessoal tá migrando a operação para Manaus. E aí eu fiquei lá até o final, foi uma experiência super legal, super interessante, agregou muito na minha vida pessoal, inclusive, porque as coisas foram aumentando. Você troca de empresa, você vai lá para fazer o negócio crescer, você é promovido, as coisas acontecem, você tem uma visão de negócio, aí o pessoal fala, então, vai fechar. Aí você muda. Agora você tem que otimizar o processo, porque você tem que fazer mais com menos, só que não pode parar, a sua atividade tem que... Então, são duas vertentes, né? De trabalhar para fazer o negócio crescer e de trabalhar para encerrar o negócio da melhor forma possível com a menor quantidade de perda que o processo assimila. Sim, mas eu acho importante, né? O que você falou aqui, cara, é crucial para o pessoal que está em casa ou no trabalho assistindo ou ouvindo, é o quê? Conhecimento ninguém te tira. Você passou pelas companhias, né? Companhias relevantes, companhias enormes e fez a sua história, mas absorveu o conhecimento. Exato. E esse conhecimento ficou com você, é uma bagagem, né? Exato. Isso quando eu dou os treinamentos pro pessoal
de operação, a parte técnica, mesmo o time de engenharia, quando eles querem, o conhecimento é sobre SMT, isso é o começo da minha fala. O conhecimento é de vocês. Sempre usem esse momento, essa oportunidade, o lugar onde você está, para fazer com que aquilo te agregue de uma outra forma que não seja o salário do 15, 30 que as pessoas façam. Falou tudo, Então, conhecimento nunca vão tirar de você. E a oportunidade de aprender, ela sempre tá lá. Eu costumo falar que eu sou um cara de máquina. Eu comecei com máquina, fui para a Foxconn por causa das máquinas e cheguei lá para trabalhar com pessoas. Porque o processo de montagem de placas da Apple e de outras montadoras de automóvel, que é a área que eu tô hoje, ela não é só a montagem da placa em si. Eu tenho que montar a estrutura, eu tenho que preparar aquela placa para ela ser instalada em algum lugar. E quando eu entrei na Foxconn, eu ia trabalhar numa segunda parte do processo, que era tinha a parte de teste, eu produzia a placa eletrônica, então as máquinas ficaram lá atrás, já tinha a placa produzida, ia para o teste e as pessoas faziam uma pré-montagem. Preparava com Myler, colocava os flats, fazia instalação de shield, de cover nas placas e tudo mais. É o bom que a gente não tá entendendo nada, mas a gente vai esclarecer A tudo isso. gente vai esclarecer. Todos esses Claro. nomes. E qual que é o legal? Porque essas operações eram operações de pessoas, eram operadoras e operadores que faziam essas funções. E a máquina, você dá o comando, ela executa. Você fazer com que alguém execute um processo da forma que você pensou é uma outra coisa. Você tem a sua função técnica é deixar claro para ela o porquê que ela pega da esquerda para a direita e não da direita para a esquerda. Tem um porquê dela executar a função desse jeito e executar a função sempre da mesma forma é importante para que aquilo seja executado da forma com que o processo e o produto foi pensado. Isso é uma diferença de tratativa. Então, agregar a forma que você expressa e a forma que você recebe a informação faz todo sentido, faz toda a diferença na vida de quem está recebendo essa informação. E eu falo isso principalmente para o pessoal que é estagiário, o pessoal que está começando na indústria hoje. A minha função, que estou aqui há mais tempo, é motivar vocês a procurarem coisas diferentes da que eu faço. Sim, sim, claro. Soluções diferentes, alternativas diferentes, uma ascensão de carreira diferente. Essa é a minha função. Eu tenho que te expor, eu tenho que dar para você tudo que eu recebi de informação. Essa é a minha função. Eu tenho que ser grato por aquilo que eu recebi. Sim, sim. Então a gente vem trabalhando em cima disso para fazer com que as coisas aconteçam nesse sentido. E aí a Foxconn fechou. A operação do iPad saiu do Brasil, ficou só na China. E eu precisava trabalhar. E aí eu fui trabalhar na Motorola. Aí na Motorola, aí eu voltei mais para a parte de máquina e tudo mais. Trabalhei direto com a manutenção. Fiz essa parte de interação com o pessoal, trazendo um pouquinho da experiência, porque a Motorola era uma empresa que ela tem muita gente que começou lá, foi operador lá, virou técnico lá Não e teve tudo uma mais. troca de experiências externa, Exato. né? E acho que agreguei nesse período da Motorola, fazendo exatamente isso, trazendo o que eu tive de experiência e bagagem, trocando de empresa, tendo outras vivências de negócio, para fazer com que as pessoas se desenvolvessem também, né? Acho que foi um período produtivo porque eu costumo falar que eu entrei lá com um time de seniors, de pessoas que já sabiam fazer as atividades, mas que se vendiam menos do que deveria. Tá. Porque, Tinha uma humildade profissional ali, exato, intrínseca, né? Impregnada. só que, às vezes, as melhorias que a gente faz no processo, elas têm nome, elas têm um jeito de expressar, e as melhorias que a gente faz, elas têm que ser melhorias não só para nós,
ou não só para o nosso time, ela tem que ser melhoria para a fábrica como um todo. Pra companhia, tem que trazer retorno, Exato. né? Então, quando eu saí de lá com muitas das pessoas que trabalhavam comigo certificadas Green Belt. Legal, bacana. Melhoria contínua, as pessoas fazendo as aplicações, fazendo os treinamentos, fazendo as atividades que precisavam e mostrando que aquelas atividades estavam feitas. Então, acho que de uma forma, acho que eu consegui agregar positivamente no time de manutenção da empresa. E aí chegamos aonde eu estou hoje, na Hella. A Hella é uma empresa automotiva alemã. Todo mundo vai associar a Hella à parte de iluminação. O símbolo original da Hella é a lanterna do Fusca. Então, a Hella começou nessa parte, né, de iluminação e ela foi se especializando na parte de montagem eletrônica automotiva. Tá. Então, muitas das coisas que você tá aí embaixo do capô do seu carro, que você não tem nem acesso, elas são feitas ou passam de alguma forma por um conhecimento e um know-how da Hella. Então, o que, que a gente faz hoje na Hella do Brasil? O portfólio da Hella é muito grande, mas na Hella do Brasil a gente tem módulo de conforto, a gente tem módulo de controle de combustível, a gente faz bobina de ignição dos carros, tem a parte de montagem mecânica, que é de bomba de vácuo, que é o sistema de freio do carro, que ajuda no sistema de frenagem do carro. E outras coisas que a gente está desenvolvendo, parte de multimídia, que a gente está tentando trazer para o negócio, e fazendo um pouquinho diferente, isso já com a Faurecia agregada, que foi o que mudou o nome da empresa de Hella para Forvia, né? Forvia, isso. A Forvia, na verdade, é Uma fusão? é a junção, né, da Faurecia com a Hella. Ela montou um grande conglomerado e manteve as duas empresas debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Então, eu tenho a Hella, a Forvia Hella e a Forvia Faurecia. A Então, Faurecia é mais na parte de banco, de painel, né? pois é. Então, por Eu isso já que... visitei plantas da Faurecia aqui Ex- na Volks e em Minas. Então, a Faurecia tem bastante planta no Brasil. Tem em Limeira, que é aqui perto da Sim, gente. sim, o Flávio trabalha lá, só que ele tá externo, fora do Isso, Brasil. Flávio Magnani. isso, Estudou no Cutuca também. isso. O... Tem em Limeira, tem no Sul, tem dentro das montadoras, várias subdivisões. A Hella tem o nosso site produtivo em Indaiatuba e um outro site em Ipiranga, em São Paulo, mas aí é mais voltado ao aftermarket, e o pessoal que a gente já traz as lâmpadas que a gente vê lá na AutoZone, a gente já traz pronta para a gente fazer revenda e os demais itens que a Hella produz. E o que é o legal da Hella? Em relação, diferente que as outras não tinham. A Hella é uma empresa automotiva. Trabalhar numa empresa automotiva te dá uma responsabilidade de... Quando você erra um item dentro de uma empresa de eletrônica tradicional, cara, você vai deixar o cliente muito chateado se o seu notebook não funcionar, se o seu celular não funcionar, se o seu tablet não funcionar, sua câmera digital não funcionar. Mas se você erra numa empresa automotiva, você, às vezes, pode estar colocando em risco a vida de alguém. Risco de acidente, né? Exato. Fatal aí. Então, o cuidado que eu tenho com o processo dentro de uma empresa automotiva, isso, independente de ser eletrônica ou não, é algo que chama atenção, porque a chance de erro é menor. Então, trabalhar com aquelas ferramentas de Lean, de Seis Sigmas, buscar o erro zero, buscar essas coisas Desperdício, né? desperdício, Zero. aquelas ferramentas que a gente acha que é só Burocracia. burocracia ou coisa de coach, de rede Sim. social e tudo mais. Não, isso existe, é de verdade, Funciona funciona com disciplina, né? e mais do que isso, é necessário. Isso garante a sua integridade física, a minha integridade Sim. física, a integridade física de quem está assistindo. É importantíssimo que isso É. aconteça. Cara, nós fazemos adequação NR12, né? E nós levamos isso ao cliente, a solução. O que a DAP faz? A DAP faz as 4 etapas, né? Análise de risco, projeto, adequação dos equipamentos, das máquinas e equipamentos, meios de acesso e tudo mais.
e dá a validação lá formalizada, beleza. Mas a NR12, ela não está só na adequação do equipamento. A NR12 está aqui, ó, impregnada na cultura da empresa. Exato. Porque se a adequação ficar só nos equipamentos, não funciona. É a mesma coisa que você está falando dos procedimentos. É muito bonito falar de Lean, né? É muito bonito falar de Kaizen, muito bonito falar de TPM, que é um pouco mais antigo, mas funciona ainda. Exato. É muito bonito você colocar na internet, no LinkedIn, seja rede social. Cara, mas a prática, ela leva, né, você a melhoria, ela leva a melhoria contínua. Mas o que te faz praticar é a disciplina e o compromisso com o resultado, né? Diário, né? Exato. Diário, o tempo todo. E eu acho que esse é o maior desafio do momento, assim, você fazer com que as pessoas que trabalham com você, que trabalham para você, que trabalham no seu dia a dia, que elas tenham isso dentro da cabeça delas, que isso seja uma cultura. Trabalhar a mudança de cultura das pessoas, porque às vezes elas trazem bagagens diferentes e, isso não era tão necessário, isso não Sim. precisa, por que que eu tô Isso é fazendo muito isso? redundante. Isso Nossa, é todo mundo redundante, sabe. tô fazendo duas Aqui vezes. dentro da DAP, eu tento abolir, eu tento tirar, né, uma coisa que é do ser humano. Não, isso aí a gente já sabia. O óbvio só é óbvio quando é dito. Exato. Então diga, não perca a oportunidade de dizer. Aí, não, mas aí chega lá no final, foi um erro de informação que um achou que o outro sabia Exato. e o outro achou que o outro também, aí pronto. A gente não tem espaço para achar. Não tem, não tem. A gente tem que ter certeza das coisas que É, a gente está fazendo. E esse é o desafio. O desafio passa por aí, assim, a parte da indústria, do como que a gente visualiza as coisas dentro da indústria, é de fazer com que isso seja cultural e esteja é, inato dentro da pessoa, que ela faça isso de uma maneira natural, sim, entendeu? sim. E cá estamos, trabalhando dentro da Hella, da Forvia, do grupo, para desenvolver os processos. E fala um pouquinho, você falou alguns termos técnicos aí que o pessoal Isso. tá lá, pô, o Dapcast tem muito técnica. Gente, calma, calma. O Dapcast é o melhor podcast da indústria, tá? Então, fica tranquilo que a gente vai esclarecer cada termo aqui, porque eu também não sei. Vamos falar um pouquinho então sobre o SMT. Vamos começar por isso Isso. aí. Explica pra gente o que onde surgiu, qual que foi, né, como que foi a evolução, porque você falou aí das placas lá de desktop. Uma coisa que eu sei, né, que eu vi lá na Hella, que eu fiz visita lá na empresa, é que é feito de uma forma. O que a gente faz hoje na manutenção, às vezes monta uma plaquinha, né? Que a gente faz de forma totalmente manual, totalmente artesanal, vocês fazem com processo, com máquinas, né? Exato. Então vamos lá. Vamos começar da sigla, né? SMT é uma sigla que vem do inglês Surface Mount Technology, então tecnologia de montagem em superfície. Essa tecnologia ela é uma evolução de um processo anterior que é similar a esse das plaquinhas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que é o nome técnico das plaquinhas, da montagem dessa plaquinha é PTH, né? Pin Through Hole. Então, os componentes nessas placas que a gente tem tradicional, que é das protoboards que a gente aprende Sim, no nos protoboard aí, no colégio cursos técnico, técnicos, Senai. qual que é a diferença em relação à tecnologia CMT? Essas placas, os componentes, eles passam através dela. Então, eu faço a soldagem dessa placa por baixo, ou do lado oposto, né? Por baixo, não sei nem se é porque às vezes eu populo os dois lados da placa, mas eu faço ela pelo lado oposto. Então eu tenho os terminais passantes em relação à, à superfície da placa que eu estou utilizando e, e eu faço essa soldagem por baixo. Qual que é a desvantagem desse tipo? Primeiro que os componentes para fazer isso, eles precisam ser grandes. Sim. Porque senão você tem que. A mãozinha é muito delicada para poder fazer essa soldagem e tudo mais. Então, quanto menor, mais difícil fica o meu processo. O segundo é espaço. Preciso ter muito espaço, porque quanto mais complexo é o circuito que eu estou montando, mais componente eu preciso ter e mais espaço eu preciso para que isso aconteça. E o terceiro fator que acaba atrapalhando esse processo é
a dificuldade em fazer com que esse processo seja automatizado. Eu consigo fazer? Eu tenho processos automáticos de fazer isso? Claro que tem. Só que a forma com que eu vou fazer essa soldagem, a forma com que eu vou tratar esse componente, fazer o manuseio desse componente e da própria placa de circuito impresso, ela já é mais complexa em relação ao que eu teria na tecnologia SMT. Ah, e o que é o SMT? O SMT é fazer com que todos esses componentes que a gente faz a montagem, os capacitores, os resistores, os indutores, os componentes que a gente aprende no curso de eletrônica, que eles sejam montados sobre uma superfície da placa. Então, agora eu não preciso mais ter aquele terminal passando através da placa. Então, isso de cara já ganha espaço. Sim, claro. Eu posso popular os dois lados da placa, fazer com que eles sejam mais compactos e eu consiga desenvolver mais coisas num espaço menor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, eu consigo fazer com que essa montagem de placa, com que a preparação dessa placa seja algo muito mais automático, muito mais fácil de lidar com, gerenciar essa montagem, do que eu teria numa montagem de produção de PTH. E eu acho que a outra vantagem, a grande vantagem que o SMT trouxe, é a parte de miniaturização, de diminuir o tamanho das coisas. Bacana. Por quê? O silício lá, o Vale do Silício que a gente escuta lá dos Estados Unidos, ele proporcionou com que esses componentes fossem feitos de uma forma que cada vez menores dos que eu já trabalhei. Eu já trabalhei com componente que tinha meio milímetro por 0,03 milímetros. Né? Puxa. Seu fio de cabelo tem 2 centésimos. Sim. O componente... Tem alguns componentes que tem esse tamanho. Os pads, né, que são as áreas... Os antigos terminais, os pads dos componentes, são menores. Tem alguns que são do tamanho de um fio de cabelo. Então, isso permite que eu faça mais coisas, tenha circuitos mais complexos, num espaço muito menor. Então, essa é a grande vantagem do SMT em relação ao processo antigo. Mesmo assim, é um processo que ele está em constante evolução. Lembra lá nas placas de desktop que eu falei que eu fazia lá antigamente? Sim, sim. Os componentes eram maiores, muito mais fáceis de manusear, e eu tinha equipamentos muito grandes, muito grandes. Os equipamentos Grande, pesado. pesado. Eu lembro que uma máquina de montagem de componente que a gente movimentava fim de semana. O que a gente vai fazer no fim de semana? Vamos movimentar a linha, porque alguém teve um sonho e a gente tem que atender ao sonho dessa pessoa. Tinha máquina de 6 toneladas Sim. para a gente movimentar. Não era uma, eram algumas. Então, isso tinha um ônus para sua fábrica como um todo, né? Eu Sim. preciso ter um espaço fabril grande para Toda poder movimentação fazer de máquina é complicado, né, cara? Exato. Então, isso demandava um espaço fabril grande para poder fazer. Hoje em dia, a gente trabalha com componentes tão menores, e eu preciso que eles sejam menores, porque eu tenho que colocar muita informação, muita coisa eletrônica dentro das coisas, dentro de espaços compactos. Ah, mas meu carro tem espaço. É claro, o seu carro tem espaço, mas dentro do seu som, não tem espaço para você Exatamente. fazer aquela coisa funcionar. Cara, aproveitando o gancho, eu tive semana passada, eu e o Luiz aqui, a gente visitou a SMC, né? E você falou do Vale do Silício, o japonês também tem um complexo em reduzir as coisas. A gente viu coisa lá na SMC. A SMC, gente, é líder em pneumática aí, né? Em soluções. Já saiu um pouco fora do pneumática, já tem wireless, muita coisa aí. Inclusive, um abraço aí pro Fábio Trocoleto, que recebeu a gente, né, na SMC. E ele me mostrou soluções lá, cara, que... Sim, a gente olhava e falava, você é de manutenção também. A gente olhava e falava assim, puxa vida, né, cara? Isso aqui já tava bom pra nós. Mas os caras conseguiram reduzir. Então. Mas às vezes acha, isso aqui tava bom, isso aqui tá me atendendo, isso aqui tá Sim. te atendendo agora. Agora, é isso. Daqui 6 meses, isso não te atende mais. Exatamente isso. Não te atende mais. Então, isso tá em constante mudança. Quando eu trabalhava na eletrônica mesmo, que a gente fabricava itens eletrônicos,
NPI, né, que é uma expressão muito comum, né, que é a implementação de novos produtos, né, era a cada 6 meses, a cada 4 meses tinha um produto novo. Atualização é constante, aquilo mudava. Mesmo a Apple, é anual. Mas para fazer aquele produto que sai todo mês de setembro, aquilo lá começou 2 anos antes. Desenvolvimento, né? Desenvolvimento e tudo mais. Aquilo lá muda o tempo todo. E a sua necessidade de mudança é constante. Então, aquela máquina grande de 6 toneladas que a gente tinha para produzir os componentes que eram maiores, para produzir a placa de desktop, elas não me atendem mais. Eu preciso de máquinas mais compactas, mais precisas, mais exatas, que consigam fazer a montagem de uma maneira mais correta, para que eu atenda o meu processo do jeito que ele precisa hoje. Hoje. Sim. Diferente do que era antigamente. Então, o processo foi evoluindo, e aí a construção de um processo SMT, ele passa por algumas etapas que são padrão, que você não vai conseguir fugir. Eu tenho que ter a pasta de solda, eu tenho que ter a montagem do componente e eu tenho que ter a soldagem. Basicamente, o processo SMT ele tem essas 3 vertentes, assim. E se você olhar de quando eu entrei lá em 2004 para agora, em 2024, é tudo diferente. 20 anos depois já 20, mudou é tudo, da tudo água pro vinho, diferente. né? Eu trabalhei com SMT lá nos primórdios e tudo mais. E aí eu saí da área. Se voltar agora, Se tá voltar fora. agora, você tem que fazer todo Assusta. aquele processo de aprendizado de novo, porque por mais que você tenha um entendimento de... Eu sei que tem que passar a pasta de solda, tem que montar o componente, tem que soldar. Isso aí é um conceito básico, fácil de entender, todo mundo vai captar. O como eu passo a pasta de solda, o como eu monto o componente e como que eu faço essa soldagem é diferente. O Raul, né? E uma coisa que é bacana, eu acho que nesses 20 anos, vamos dizer assim, eu acho que teve muita implementação de tecnologia para aumento de fluxo de produção Exato, e automação, né? exato, Trabalhar de forma autônoma ali o processo, né? exato. Passando uma passadinha para as pessoas entenderem como funciona o SMT, como que é um processo de SMT basicamente. A primeira etapa do processo, e isso é uma demanda de agora, tá? No passado não tinha tanto isso. É identificar o que eu estou produzindo. Então a gente vai fazer processo de gravação a laser ou uma colagem de etiqueta. A gente tem que dar uma identidade para essa placa. Para quê? Para que a gente tenha rastreabilidade e a gente consiga, eventualmente, se tiver um problema, rastrear quando ela foi produzida, como ela foi produzida, quais eram as condições de processo que ela atendeu. Então, mas isso é de agora. Se você falar de 5 anos atrás, a gente não tinha isso. Agora precisa e todo lugar tem, porque é uma demanda do mercado. Sabe, deu errado? Por que deu errado? Sim. Aonde deu errado? Não tem como você fazer isso se você não tiver um controle de rastreabilidade feito de uma forma mais precisa. Tem que mapear muitas Você tem que coisas, né? mapear. Antes Então, a para. primeira parte do processo é dar uma identidade para placa, para outra expressão, né? Outra sigla. O SMT, ele é cheio de sigla. A gente adora uma sigla É. no SMT. Então, a gente tem E um e monte. são todas em inglês. Todas em inglês. Que é uma maravilha. O operador adora, ele acha É. maravilhoso. Então, a gente tem um negócio com as siglas, assim. Então, a primeira sigla que a gente vai usar dentro do SMT é o PCB, né? Print Circuit Board. A PCB é a placa. A placa, tá. A placa. A placa de circuito Não, acho que impresso. não era mais fácil falar que era a placa, né? Não. Tipo Não é. assim, essa é a placa. Não, não, é o É PCB. PCB. É PCB. E é interessante porque, assim, mesmo os operadores e tudo mais, que eles não têm contato com o inglês e tudo mais, assim. Se você perguntar, o que é isso? PCB. Ah, é. Mas e a placa? A placa Cultura, cara. é cultural, é Cultura. um negócio que... Cultura. Por isso que a gente consegue, sim, fazer com que as pessoas entendam que aquilo precisa ser executado, independente da dificuldade que tenha dentro do processo, a repetição faz com que a pessoa tenha aquilo preso dentro da cabeça dela, fixo na cabeça dela. Então, a PCB, peguei essa PCB, que é uma placa nua, ela não tem nada montado, ela tem uma construção... lembra das placas de fenolite que a gente usava antigamente? Lembro? A PCB, ela não mudou muito essa característica, ela continua sendo aquela placa de fenolite. O que a gente faz agora? Faz um tratamento na parte superficial dela para
fazer com que as Só um trilhas... ponto. Explica pra galera como que era lá fazer trilha, fazer nesse tipo de placa lá no Lá no no início. início. Esse processo, ele continua sendo um processo físico-químico, né? Exatamente, é. Mas naquela época era muito claro isso, porque para você poder fazer as trilhas, você desenhava as trilhas que você queria naquela plaquinha de fenolite e passava um ácido Nossa, ideia. para você Tipo, revelar, né? revelar, Revelar. revelar a trilha e você ter aquilo lá exposto para você poder fazer. O processo continua sendo físico-químico para construir essa PCB. Só que agora eu tenho, em vez de eu ter uma placa só, que eu desenho a trilha em cima dela para fazer os circuitos, eu tenho várias camadas de placa dessa plaquinha de fenolite, cada uma com trilhas específicas, que eu consigo fazer cada uma específica para um componente, para fazer com que vários circuitos estejam dentro de uma única placa. Certo. Então, aquela parte que a gente revelava das trilhas, hoje elas já vêm prontas, elas já vêm reveladas, que são os pads. Os pads que eu tenho no componente, eu tenho hoje nas placas de circuito impresso. Mas elas são pads, eles são apenas posições para eu colocar um terminal, para eu colocar um componente. Nesse momento, ela não faz nada, ela não executa nada, ela não tem função elétrica alguma. E ela também, uma pergunta agora que passou. Se ela é utilizada uma superfície, eu não tenho furação. Então, Não tem furação. não tem furação, né? Porque a furação era para pegar o outro lado, né? Exato. Ainda existem... A gente não elimina todo o processo anterior, a gente vai adaptando eles para... Então, Tem uma coisa de resistência mecânica, acho também, né? Exato. E a gente não elimina todos os processos anteriores. Não existe mais nada de PTH. Mentira. Porque o SMT tem uma desvantagem grande em relação ao PTH. Ele é caro de ser feito. Tá. Ele é caro e... Só compensa um fluxo contínuo, uma Exato. certa quantidade de demanda, né? Exato. Tem uma demanda... Para você poder fazer um processo... Vou fazer uma placa de circuito impresso para poder produzir, sei lá... Vou montar uma máquina, preciso de um circuito específico para fazer ele Dedicado a ela ali. dedicado a ela. Nunca vai compensar você fazer isso através de SMT. Porque o custo para você de desenvolvimento daquela placa, porque ela tem que ter um tratamento especial, uma maneira de construir especial, passar pelos processos, custo máquina e tudo mais, nunca vai ser viável você produzir. Uma analogia mecânica aí para quem está assistindo, até para nós dois, né? Um torno convencional e um CNC. Exato. Só vai compensar usar o CNC se você tiver uma escala com uma certa peça igual para você escrever o programa. Senão você gasta mais escrevendo o programa do que usinando a peça. Usinando a peça. Perfeito. É uma analogia totalmente coerente. E aí você pega essa placa de circuito impresso em relação ao que ela era antigamente. Hoje em dia você tem todos os tamanhos assim de placa e tal. Mas eu acho que a grande diferença é a espessura. Tá. Eu tenho esses vários layers, né, essas várias camadas que eu tenho de placa. Eu tenho produto hoje que tem placa com 1 milímetro de espessura. Isso é bom porque é menos espaço que você consome. Compacto, né? Mas pro cara do processo, isso aí é um grandíssima dor de cabeça, porque lá na frente a gente vai pôr temperatura nisso. Sim. Isso aí vai virar um problema de processo que a gente tem que gerenciar de alguma forma. E essa placa é cobre? Cobre. Então, com 1 milímetro, o calor vai fazer ela deformar? Exato, vai fazer ela deformar. Então, o seu perfil térmico tem que ser controlado, inclusive para isso, para você não gerar deformidade na sua placa de cobre. Cobre é um dos materiais, tá? Mas tem banhos de estanho, tem banho de ouro, porque lembra lá da sua tabela química, a condutividade elétrica? O ouro é o melhor. Ouro é o melhor que tem. Melhor metal. Caro, mas ele muito mais caro, mas... Tem de prata, enfim, tem uma série de coberturas para fazer a parte elétrica. Então, quanto mais nobre é o material que você colocar, mais caro fica seu produto. E melhor tem que ser o seu controle de processo, porque você não vai perder uma placa que, se você encostar a mãozinha sem a luva lá, ela oxida inteira e você não consegue fazer mais nada. Até a roupa, né? Quando eu fui na visita, até a roupa você tem que trocar por causa de estática, por causa de um monte de coisa, né? Exato. Então,
essas coisas têm um porquê. Elas não estão lá à toa. Então, coloquei a minha plaquinha, identifiquei a minha plaquinha. Agora eu vou começar a gerar o processo SMT. Vou aplicar a pasta de solda. E como é essa aplicação? É um silk, igual aquele de camiseta, Legal. que a gente Uma tela ali. tem uma tela, eu passo a pasta sobre a tela. Então, aqueles pads que são abertos na placa, eles são abertos no stencil, né, na matriz, e eu passo a pasta de solda sobre eles para poder fazer o preenchimento e a colocação da pasta de solda. Tá, agora vai aquele ponto, né? Por que que eu tenho estanho hoje já com a camada de pasta e no SMT eu tenho que usar pasta? Primeiro, é por uma condição de processo, né? Tá, para garantir a Para qualidade. garantir a qualidade. Tá. E é interessante a gente usar a expressão pasta, né? Porque se você olhar, ele continua sendo o estanho. Sim. São microesferas aglutinadas daquele mesmo Tá. estanho que você tem com o fiozinho que você faz lá. Mas a pasta, ela tem um produto para decapar ali, né? Exato. Para Exato. que descontaminar e tudo mais. Exato. Então, o que é a pasta de solda? Acho que isso é interessante das pessoas. Ela é um aglutinado de microesferas de metal, porque a solda, o estanho, ele é um metal, eles são microesferas de metal. Então, é uma liga composta. Eu tenho estanho, eu tenho prata. Antigamente, eu tinha chumbo. Agora, eu já não posso Não mais pode ter mais. chumbo. Estanho, prata, cobre. Ligas diversas. Posso ter o ouro também, posso ter composição, ligas mais complexas e tudo mais. Mas eu tenho, basicamente, são microesferas de mentai que tem fluxo que é utilizado para fazer a aglutinação dessas esferas. E lá no meu processo de soldagem, ele vai fazer a diferença para fazer a primeira parte do processo, que é preparar o pad, limpeza e tudo mais, e fazer com que a solda... porque pensa que eu vou ter lá na frente três metais que precisam se juntar. Tá. O metal da placa, o metal da solda e o metal do terminal do componente. Do componente. E eles precisam se juntar de alguma forma. Então, a função do fluxo nesse processo vai ser fazer a limpeza das áreas como um todo e fazer com que os pontos de fusão se nivelem. Tá. Equalizar ali. Equalizar os pontos de fusão para que aquilo lá flua e aquele metal ele seja um único. O pad da placa, a solda, que eu estou fazendo a ligação entre o componente, e o terminal do componente. Bacana. Essa é a ideia a princípio. Então, é por isso, inclusive, que tem que ser a pasta. Que eu não consigo usar bloquinhos de solda para colocar sobre os pads e fazer. Apesar de existir isso. Eu tenho, a gente chama de preform, né? Que são componentes que ele tem formatos de componente. Ele já vem com... E ele é solda. Tá. É um bloco de solda pura que você coloca, você faz a montagem. Isso é útil para algumas situações, porque em determinados pontos é muito difícil de você colocar a solda, porque pensa, você está fazendo silcagem, né? Você está colocando aquilo lá sobre aberturas. A forma de preencher aquilo lá, pensa que às vezes você tem que passar terminal, você tem que passar as coisas, não é muito adequado. Então, às vezes, você precisa dar um upgrade nessa solda de alguma forma. Então, você usa subterfúgios, um deles é o preform, que é essa solda pura que você coloca em formato de componente. Coloquei a solda. Aí, em processos mais robustos, a soldagem é o coração do SMT. Se você aplicou a solda errada, se você tem um problema na sua aplicação de solda, você matou o seu processo como um todo. Tudo que acontecer dali para frente... Tudo que tava para trás ali, você matou a peça. Você vai continuar, porque, lembra, é uma linha automática. Sim. Tudo que você fizer... Mas é refugo, né? É refugo.
Então, processos mais complexos, e também isso é recente, 10 anos, vai. Você tem que ter uma inspeção hoje, automática, a gente chama de SPI, nossa, somos os reis das siglas, que é Solder Paste Inspection. Ele vai fazer a inspeção dessa solda, se ela está na posição correta, no volume correto, no local correto. Para Tá. poder fazer com que, garantir com que eu estou seguindo o meu processo da forma justa que eu preciso para poder fazer a produção. Até agora eu consegui imaginar já, né? Ali os componentes, a solda. Agora, a pergunta que vem, eu acho que chegou nesse ponto que você vai explicar. Quando a gente faz a soldagem ali, seja uma estação de solda ou um ferro de solda, né? Que é comum aí, a gente aquece ali o ponto entre os três metais que você Exato. falou. A gente não aquece só um, a gente aquece os três junto e faz a fusão. Exato. Na parte aí do SMT, como que é feito? Porque é muito rápido, né? É muito rápido. É muito rápido. Então, mas como que é aquecido isso? Pontual? É de uma forma De uma geral? forma geral. De uma forma geral. Então, vai chegar nisso. Eu não consigo te falar Não, fica tranquilo. Eu dei uma da, acelerada, mas eu fiquei da curioso. soldagem sem falar como que ele é montado o componente. Sim, sim. Então, agora eu vou fazer a montagem desses componentes. E aí é o grande pulo do gato, a grande vantagem do SMT. A montagem desses componentes. Hoje eu tenho equipamentos que montam até 70 mil componentes por hora. Poxa vida. É velocidade muito grande, de forma extremamente precisa. Máquinas 3, 6 sigmas de precisão, de garantia de montagem, para fazer com que isso aconteça. Então, por motivos óbvios, a gente começa montando os componentes menores para os maiores, Ah, sim. para não ter interferência de E eu montagem e tenho. tudo mais. Na placa eu tenho um berço? Como que eu tenho Exato, o ID dela ali? Né, o posicionamento dela? exato. Como que eu faço a referência para montar? Primeiro é uma referência CAD-CAM, simples, não tem Sim, nada de sim. coisa. Eu pego o componente e falo que ele vai na coordenada XY daquele cara lá. Lembra dos pads que a gente tinha abertos lá na placa? Hum, Eu vou falar que aquele componente, ele tá naquela montagem XY, naquela coordenada, e a máquina vai coletar, passar por uma câmera, identificar a correção que ela tem que fazer e montar naquela coordenada. Como que o componente tudo fica... isso ainda consegue 70 mil por hora? Isso. Como que ele não... Por que o componente não sai? Porque ele é preso numa pasta de solda. Hum, A pasta de solda entendi. é o que Garante a fixa fixação mecânica. o componente para que ele não saia do lugar. Coloquei o componente lá naquela posição. Como é que eu vou garantir? Porque todo processo mecânico existe uma imprecisão. Sim. Como é que eu vou transferir a imprecisão da montagem da minha placa? Porque ela foi montada, ela tem um processo de construção mecânico, e eu não consigo garantir. Um item nunca vai ser igual ao outro. Isso é mecânica básica. Eu não consigo Sim, construir sim. duas peças iguais. Sim. Lá na casa centesimal, lá na casa milesimal, que Milesimal, seja, elas são diferentes. elas vão ser diferentes. Eu tenho que compensar isso, porque o meu processo de montagem é um processo que demanda precisão. O que que eu vou fazer? Vou pegar esse componente, vou pegar essa placa e vou fazer marcas nela, para que a máquina, a hora que eu entre com essa placa na máquina, ela use essas marcas como referência para corrigir a montagem mecânica. É o que Tá. a gente chama de fiducial. Então, eles usam os fiduciais para fazer referência mecânica, referência visual para corrigir a montagem mecânica dos componentes e garantir que eu estou executando a mesma imprecisão mecânica Tá. da placa na Igual. montagem do componente. E ela é um tratamento de imagem e ela se autoajusta Exato, como zerar, né? O ponto marco zero ali para ela exato, fazer nas próximas também. Né? exato. Então, isso é feito em toda a placa. Toda Tá, placa eu releio fiducial. Toda placa eu releio fiducial. tá. Então, no caso da minha máquina de montagem lá, é uma máquina modular. Todo módulo, ela relê os fiduciais, porque a parada também influencia nessa montagem. Então, eu vou ler os fiduciais, vou pegar os componentes lá na posição que eles estão, nos alimentadores, que inclusive foi o trabalho que a DAP Sim. foi lá ver para mim, os alimentadores dos componentes.
pega nesses alimentadores que também são automáticos, pega o componente, passa por essa câmera. A câmera que ele passa agora é uma câmera para corrigir essa impressão de coleta do componente, corrige a imprecisão de coleta e faz a montagem na coordenada XY desse cara. Tá. Isso para todos os componentes que eu tenho numa placa. Lá do iPad, eu tinha 1.000... eu sempre lembro disso porque era um número exato. Eu tinha 1.111 componentes montados em uma placa. Então, eu vou fazer esse processo para todos os 1.111 componentes. Puxa vida. Cara, assim, é uma pergunta pertinente agora do equipamento. Quais são as opções? Uma máquina dessa, imagino que é milhões, mas quais são as opções de variações de setup? Por exemplo, quanto ao tamanho da placa e quanto à quantidade de componente. Depende muito da sua demanda de processo, né? Hoje a gente tem equipamentos, a tecnologia é muito ampla. Então, assim, a gente tem com placas, capacidade de montar placas de 20 por, salvo engano, 20 por 30 milímetros, que é a menor medida que ela consegue montar, até placas, painéis grandes eu acho que o máximo que eu montei era de 800 por 600. Caramba. Já é uma diferença muito grande de tamanho. Então, o range é alto em Range relação ao bem... tamanho de placas. Tal qual para os tamanhos de componentes. Só que o componente, ele vai te gerar uma limitação nesse equipamento. Do alimentador. Do alimentador e da montagem da máquina. Porque se eu tenho componentes muito grandes, o manuseio desse equipamento para fazer essa montagem acaba me gerando um problema. Porque o alimentador ocupa um espaço, essa movimentação de pega e coleta ocupa um espaço, e isso limita o quanto que eu posso colocar de capacidade dentro do equipamento. Quanto maior o componente, maior a restrição que eu gero para o equipamento. E aí vem a segunda desvantagem do SMT. Além do custo, montagens muito grandes, elas não são viáveis. Tá. Elas não são viáveis. Faz sentido um componente muito grande, um conector de 30 por 30, às vezes compensa se ter um operador lá que faz a montagem desse cara na mão. Sim, sim. Porque a máquina, gerenciar isso dentro da máquina não faz, às vezes não é coerente. Mas assim, às vezes é necessário. Para automotiva, por exemplo, esses conectores grandes, eles existem. Tá. Eu tenho que montar e eu não posso montar na mão. Porque eu tenho que garantir que essa montagem tenha aquela precisão. Lembra lá da segurança e tudo mais? Sim, sim, sim. A mão do operador não consegue garantir, a máquina consegue. Então aí você vai buscando alternativas de processo para fazer com que aquilo aconteça e seja executado da melhor forma. Atender a demanda do cliente, né? Atender a demanda do cliente. Que na verdade é para isso que a gente vive na indústria, né? Sim. A gente sempre atende a demanda do A cliente. indústria é feita para isso. Exato. Seja o nosso cliente grande corporação, as montadoras, a Volks, a Stellantis e etc. Ou seja o nosso cliente final, a pessoa que pega o celular na mão e Sim. precisa dele funcionando porque faz parte da atividade profissional dela. Então, a gente tem uma demanda para ser atendida sempre. Então, essa montagem, esse processo de montagem tem toda uma complexidade dos equipamentos para fazer isso ser executado. O processo em si é coleta, lê, monta. Coleta, lê, monta. Sim. Coleta, lê, monta. A máquina, a precisão da máquina para fazer com que isso aconteça, aí já é outras coisas. Então, estou falando, como você disse, estou falando de máquina de milhões. E assim, aí eu tenho uma série de fornecedores. Tem a Panasonic, japonesa, tem a Fuji, tem a ASM, que era a antiga Siemens, alemã. Tá. Tem Yamaha, tem Juki, tem uma série de fornecedores maiores e tem fornecedores menores também. Algumas fabricantes chinesas também têm máquinas mais acessíveis para o mercado. Hoje em dia, para quem tem a intenção de produzir em série, tem um mercado de máquinas usadas muito forte, porque Bacana. aquela máquina grande não atendia para eu produzir placas complexas. Mas placas simples, em Sim. série, uma placa de um pendrive, por exemplo, que tem baixa complexidade e baixo impacto no consumidor, por que eu preciso gastar dinheiro com uma máquina de uma tecnologia tão complexa? Exatamente. Eu vejo assim, né? Foxconn vai segregar todas as máquinas?
né? Exato. Talvez redirecionou para outras plantas, mas, cara, tem outros mercados também, né? Exato. Ou não? Exato. Os próprios fornecedores de manutenção, de suporte desses equipamentos, eles falam que eles têm um segmento muito forte de cuidado das máquinas antigas. Olha que legal. E eu acho que isso abre campo para muita gente, inclusive para trabalhar com essas manutenções e tudo mais, porque o know-how técnico de como essas máquinas funcionam, ela não, às vezes para o pessoal que está entrando nas empresas hoje não é tão inato assim, não é um negócio que a pessoa faça naturalmente. Então precisa de um processo de adaptação e tudo mais. Então é um mercado também para as pessoas que vêm ou querem uma oportunidade dentro do SMT, de se desenvolver dentro dessa área e tudo mais, essa área de manutenção de equipamentos antigos, e de venda e de montagem de coisas, funciona super bem. Bacana. Oportunidade aí, gente, ó. Só no Dapcast aqui, hein? Aí, beleza, e aí agora a gente vai para a resposta da sua pergunta. Sim, sim. Como é que eu faço isso para fazer? Agora eu já tenho componente, eu já tenho todas as partes do meu processo. Placa, solda, componente. Como é que eu faço isso ser um só? Faço um processo de refusão, soldagem. E aí é aquele processo de soldagem que lá da faculdade da, sabe as curvas do Sim. hipotetoide, perotetoide, o caramba? Isso é válido também para eletrônica. Vale para soldas que a gente faz, as MIG, as TIG e as soldas de eletrodo, mas vale para eletrônica também. A gente precisa achar o ponto de, aspas, fusão correto desses materiais e a gente traça um perfil térmico para poder atender Nem mais nem menos nem ali. mais nem menos a especificação. Do que, Marcos? A priori, a especificação que a gente tem que atender é da pasta de solda. Tá. Ela é a liga que vai fazer com que essas três coisas sejam uma só. Então, a gente traça um perfil térmico em cima da especificação da pasta de solda para atender a placa como um todo. Por que isso é só via de regra? Porque alguns componentes eles são mais sensíveis do que a temperatura da pasta de solda. Então, você tem que balizar o seu processo para encontrar um meio termo entre os componentes críticos que você tem dentro do seu processo, a pasta de solda e a placa. Lembra da placa fininha que você não pode colocar muita temperatura porque senão ela Sim, flama? sim, sim. Você colocar mais temperatura, você consegue colocar mais velocidade porque é um forno de esteira de produção contínua, porque a minha linha é contínua. Para eu fazer com que a velocidade seja maior, via de regra, eu tenho que jogar a temperatura mais lá para cima, mais alta, para que eu atinja os pontos, as temperaturas dessa curva, do jeito que eu preciso, e eu finalize o processo de solda do jeito mais correto. Só que às vezes eu não posso colocar essa temperatura tão lá em cima, porque eu vou fazer com que a minha placa sofra, ou que o meu componente sofra. Coisas que a gente fazia na época de curso técnico. Ah, sabe o estourar o capacitor? Sim. Então, isso aí acontece também, por temperatura. Temperatura. Então, geralmente, os capacitores eletrolíticos é um dos caras críticos que eu tenho no meu processo, que eu tenho que colocar o termopar em cima dele, traçar o perfil térmico de acordo com o quanto que ele absorve de temperatura, Tá. para falar assim, ó, o meu perfil térmico tem que ser balizado nesse componente, porque se eu jogar mais componente aqui, ele tem risco de estourar, ou risco de queda, porque às vezes esse componente mais pesado, ele tá do lado de baixo da peça, e pensa, eu vou passar essa peça 2 vezes no meu forno. Esse é um outro ponto interessante. Placas que tem um lado só de montagem, acho que é fácil de visualizar como que a gente tá fazendo. Mas algumas placas, elas são populadas dos 2 lados. Então, o que eu faço? Repito o processo. Tá. Então, eu já montei todos esses componentes, já tá soldado, Passo de novo. volto ele pro início, passo solda, monto o componente, passo no forno. E se eu E tiver aí componentes volta pro pesados? estado Exato. líquido, não chega a ser Exato. líquido, mas Então, é importante porque a pasta de solda é que vai me dar esse parâmetro. Porque esse ponto dela, eu não vou ter uma pasta de solda que goteja. Tá. Ela entra num estado líquido, né? Entre aspas. Semissólido, né? Que é igual a Semissólido, né? pasta de dente. Exato. Quando a gente estudou lá no início, não existia 4 estados, né? Existia 3. E falava assim, tem a pasta de dente, que é um semissólido. Hoje Exato. já tem, né? Ele entra nesse estado semissólido
E para garantir que, mesmo quando eu aqueça isso novamente, os componentes que estão presos desse primeiro lado de montagem, que eles não caiam. Então, a pasta de solda é que vai balizar. Lembra lá no começo? O coração do meu processo é a impressão da pasta de solda? Sim. Se eu cometer um erro lá, todos os defeitos que eu vou ter no meu processo são inerentes de lá. O componente pode estar montado no lugar correto, mas a pasta de solda não estava lá, a solda não acontece, o processo não acontece. O componente não está fixo também? Exato. Eu gerei um curto lá na impressão daquela pasta de solda. Eu vou montar o meu componente com curto. Eu pus menos solda do que precisava no meu processo. O componente, a hora que eu for rodar o primeiro lado, ele vai cair. Então, são todas etapas de processo que a gente tem que cuidar de uma forma especial para fazer com que aquilo aconteça do jeito correto. E qual que é o processo de inspeção de qualidade ali? Não tô falando nem no setor de qualidade, mas na máquina, né? Exato. Do operador mesmo, né? Exato. Porque eu tenho certeza que vai ter uma quantidade, um lote, vai ser separado para qualidade, a qualidade vai investigar e tudo mais. Mas... Então, antigamente isso era mais normal. Hoje em dia a gente tem uma máquina automática que faz a inspeção disso. Ah, legal. Então, essa máquina, AOI, olha a sigla de novo. A AOI é uma máquina de inspeção automática de componente. E hoje em dia a gente consegue fazer essa inspeção 3D. Ah, legal. Já que você citou um fornecedor, vou citar um fornecedor pessoal. O pessoal da Keyence, da Cognex. Aqui esse é fornecedor nosso aqui também. O pessoal da Keyence, da Cognex. Hoje eles já vendem traçadores de perfil, sistemas de imagem, de visão, que faz um espelhamento do seu item tridimensional. Por quê? A primeira inspeção que a gente tinha era uma inspeção 2D. E ela verificava se o componente estava lá, na posição correta, se não tinha deslocamento em X e Y. Mas ele não consegue ver a altura. Não conseguir ver a altura significa que, se a solda não foi feita corretamente, ele não vai detectar. Tá. Hoje em dia, essas máquinas de inspeção 3D, elas são mais do que populares, elas são necessárias no processo. Por quê? Porque senão eu vou ter que colocar mesmo, aí fazer esse processo que você falou. Separar em lotes. Antigamente a gente tinha templates para fazer a inspeção, com quadrantes coloridos, para o operador fazer a inspeção visual focada nos determinados quadrantes e ver se não tinha componente faltando, se o componente estava na posição correta, se não tinha deslocamento, seguindo uma norma. Tá. A IPC, como eu sei que minha placa está corretamente montada? Seguindo a norma IPC. A IPC ela vai reger tudo que é certo e errado para montagem em SMT. Baseado em quê? Teste de campo. Legal. Teste de campo. Então, eu sei que se eu deslocar um componente mais do que 25% em relação ao tamanho do pad dele, pode ser que para uma placa de brinquedo, isso não afete. Mas para uma placa de celular, isso vai virar crítico. Não amanhã. Ele não vai dar problema amanhã. Mas a longo prazo, isso vai gerar um problema. Então, tudo que a gente faz e o jeito que a máquina é parametrizada para fazer essas inspeções é baseado na norma. O operador também é instruído em cima da norma. Treinado a partir da norma. A partir da norma. Então, ele vai fazer essa inspeção visual ou ele vai fazer a avaliação da máquina, porque mesmo sendo uma inspeção automática, em alguns momentos ela vai te gerar uma falha falsa, porque a coloração não bateu, porque ficou um resíduo de fluxo do seu processo de soldagem e ele não foi detectado, porque a cor do componente mudou, então ele te gera uma falha falsa, e mesmo para o operador fazer esse julgamento e garantir que aquilo está ok ou não, ele precisa ter o conhecimento da norma. Tá. Então, tudo no SMT é baseado na IPC. Bom, já falamos aí do processo completo do SMT, bacana. Pessoal, para quem não entendeu muito bem, calma que no final aqui o Marcos vai passar os contatos dele, tem LinkedIn, tá? Tem o site da Hella, tem muita coisa aí que vocês vão ter informação. Então, né, tenha calma que no finalzinho ele vai passar os contatos. Isso é de suma importância você ter esses contatos. Vamos falar um pouquinho aí. A gente sempre procura trazer a realidade da indústria 4.0, né? E o quanto ela está impactando, né, os nichos, né, da indústria. É claro que
A gente sempre tá falando, pô, a indústria 4.0 surgiu lá em 2011, 2012 na Alemanha, tal. Desde lá para cá teve muita coisa, mas no Brasil ainda tá. Agora que eu acho que, né, a gente consegue enxergar mais coisas Agora é mais palpável, né? exatamente. Coleta de dados, tem um pessoal que veio aqui falar de digitalização de planta, né? E a indústria 4.0, ela vai fazer, né? A gente acabou de falar aqui no offline, aqui nos bastidores, de uma migração, né? O meu pai fez parte da migração aí do agro, né, para a indústria, foi lá atrás, né, que todo mundo queria um bom emprego na indústria, né, tal. E hoje está acontecendo o contrário, tem gente deixando a indústria para ir para o agro, né? Exato. E na indústria 4.0 vai acontecer muita coisa dessa migração, né? Vão ter posições, cargos que vão ser segregados, vão ser extintos, né? Uhum. Porque de uma forma, a indústria 4.0, ela ataca aqueles serviços que são severos, né, ao colaborador, que tem uma alta periculosidade, né, uma salubridade ali, um insalubre. E vão ter cargos ali que vão ser extintos, mas ao mesmo tempo vão ter cargos que vão surgir, né? Uhum. E aí daí a importância que a gente sempre fala da pessoa, cara, ouvir, assistir podcasts, né, da indústria, ler livros, não é? Uhum. Estudar sobre o nicho, o modelo de negócio que está trabalhando. E eu gostaria de saber como que você vê, né, isso para o SMT. Eu até, nos bastidores aqui, até mencionei, né? Eu acho que, escutando podcast, o DAP Podcast, gente, alguém usou um exemplo que eu achei fantástico, assim. Quando a internet começou lá em 1990, o comecinho tava engatinhando, todo mundo achava que a internet ia acabar com os cargos, Sim. que não ia ter mais emprego e que ninguém mais ia trabalhar e etc, etc. Agora é IA, né? Todo mundo. Agora é a IA. A gente tá na história da IA. Eu acho que para a indústria 4.0 tem uma relação parecida com essa, né? A gente acha que que a evolução da indústria vem para tirar as nossas vagas, para diminuir as nossas possibilidades de emprego, diminuir a empregabilidade, né? Fazer com que as pessoas não consigam atender a determinadas demandas daquele momento. Contudo, ela também te dá uma oportunidade de crescimento. Para o SMT em específico, já é uma realidade. Os equipamentos que a gente está tendo, o equipamento que eu uso hoje, ele já está entrando em fim de produção para ser substituído por um equipamento que é fisicamente muito parecido, mas ele tem uma diferencinha. Ele tem um robô antes da máquina que faz a alimentação com base num software, uma plataforma de ERP que o cara controla remoto. Puxa vida. Que o cara não precisa estar lá online o tempo todo para fazer aquele negócio funcionar. Então, aquele cargo operacional do cara que vai lá e alimenta o componente, coloca na máquina... Que tem repetição de movimento repetição ali, né? de movimento, aquilo lá que é nocivo ao operador, aquilo lá, num futuro, talvez não seja mais necessário. Ah, Marcos, mas agora eu não vou precisar mais de ninguém? E quem opera o software? Exatamente. E aquele robô, ele não precisa de manutenção? Exatamente. E a logística, como é que eu vou fazer? Por mais a alimentação é automática, mas eu tenho que fazer esse componente chegar na fábrica e fazer ele chegar na onde o robô vai fazer essa coleta para iniciar o Sim. processo totalmente automático. Você falou da manutenção ali, né? Diretamente, Exato. mas indiretamente que eu tenho as peças, cada componente ali do robô, eu Exato. tenho, né, um ramo de negócio. Um né? ramo de negócio. Então, assim, as oportunidades são distintas. Tava falando para um amigo na empresa ontem sobre isso. A gente, engenheiro, a gente gosta de cálculo, a gente gosta de fazer as coisas acontecerem, gosta de ver as coisas físicas, né? De ser palpável, as coisas, fazer as coisas serem tangíveis, né? Mas na logística, na área que ele tá trabalhando lá, tinha um monte de oportunidade. Preciso do cara que faça o FEMEA correto, eu preciso do cara que faça o dimensionamento do layout correto, que tenha um entendimento de como que eu vou fazer para que eu receba o material de uma forma que seja rápida e eficaz. Então, a variação da indústria, a tecnologia vai amplificando, não tem jeito.
vai melhorando, vai mudando e algumas coisas somem, inevitavelmente, Sim. mas outras coisas tão importantes quanto aparecem, surgem novas oportunidades. Outro ponto da indústria 4.0 que está chegando, o SMT é para reduzir, né? Só que a gente precisa reduzir mais ainda, porque a gente tem muito mais informação, a gente precisa coletar mais coisas, a gente precisa de mais dados e tudo mais, então a gente tem que reduzir mais. A minha pesquisa do momento é sobre o SIP, né? Outra sigla. Outra sigla. A gente adora a sigla. System in Package. O que é o System in Package? Sabe a minha placa? Com circuitos e tudo mais? Agora ela é um componente. Ah, tá. Ele é um componente. Reduziu ela a um componente. Reduziu, ela é um componente. O Apple Watch, ele tem 20, num componente desse, tipo SIP, ele tem 20 circuitos em 800 componentes. Em um Nossa. circuito desse. Isso aí já não é mais uma operação. Como é que eu vou arrumar alguém para manusear esses componentes, manusear isso, a coisa? Eu não posso pôr a mão na placa, no substrato que é montado esse componente, porque já não é mais igual a plaquinha, a PCB que eu tenho hoje. Precisa ser automatizado. Precisa ser alguém... E eu não preciso necessariamente que essa pessoa esteja lá. Eu preciso que ela entenda como funciona, que ela consiga ler os dados que o sistema me apresenta e que ela consiga pôr métodos de ação rápida para fazer que o sistema se retroalimente e faça as coisas acontecerem. Isso é o futuro. Só que o futuro acontece agora, né? Sim. Então, O futuro é agora. o futuro é agora. Então, as coisas estão acontecendo, estão mudando e nos preparar, estudar, participar, entender, visualizar, consultar um cara que já viveu experiências diferentes de você, Sim, isso vai fazer toda a diferença. vai. Cara, Não amanhã, mas agora. sim, a gente traz as pessoas aqui da indústria, né, do setor da indústria, para compartilhar um networking digital que a pessoa tem acesso de forma gratuita. Uhum. Que ela utiliza lá, sei lá, meia hora por dia, 15 minutos, que você assista pedaços do Dapcast e outros podcasts também, tá? Mas que você comece a se atualizar, né, das informações, Exato. do que tá acontecendo na indústria, né? Exato. Eu lembrei de um fato interessante aqui, cara. Bem bacana. Gente, nós fizemos o trabalho TCC juntos, né? Exato. E aí, o seu Olímpio, né? O seu Limpinho, eu tava soldando lá, tal. Eu levei uma maquininha inversora de solda, eu já soldava, já tinha DAP, né? Tava no início, 2014, né? É. Bem no início da Bem no DAP início, mesmo. bem no início. Aí eu levei uma inversorinha, comecei a soldar, derreteu um componente da inversorinha, porque eu aumentei muita corrente e fluxo contínuo, não deu. A gente pegou uma máquina de solda lá do seu Olímpio, que o seu Olímpio é da época que não tinha solda, era rebite. Era rebitado os portões, tá? E aí ele contou como ele comprou a máquina. Ele comprou em São Paulo, trouxe no trem, tá? Uma máquina enorme. Enorme, E ele pesada. tem essa máquina pesada. Ele foi lá e ligou, né? Ligou a máquina. Nós fizemos todo o nosso projeto com aquela máquina. É. Mas o que eu gostaria de lembrar também é que num dia eu esqueci de levar o nível. E o Marcos foi me ensinar, ele tinha o iPhone e foi me ensinar a usar o nível. Ele colocou em cima da peça, desculpa, e deixou lá o nível. A gente vai conversar bem e tal. Quando a gente foi almoçar, voltou, o iPhone não estava lá ainda. Aí ele desligou por sobretemperatura. Ele trabalhava na montagem desse tipo de equipamento e não sabia da funcionalidade. Eu, né? Exato. Aí ele me perguntou, pô, você sabia disso? Eu falei, não. Olha, ele desligou por sobretemperatura. Que iPhone que era? Você lembra? Pô, em 2014 era 2014, acho que era o 6. 6. Era o 6. Então, já tinha... Hoje é tanta coisa, né? Tanta proteção e dentro de um só dispositivo desse tamanhozinho, Exato. que a gente nem sabe as aplicações, né? Que Exato. tem ali todas as aplicações, né? E todas as possibilidades, né? Possibilidades, exatamente. Exato. É aquele ditado, né?
Enquanto uns choram, outros vendem lenço, entendeu? Exatamente. A oportunidade está em todo lugar. Tá. Acho que faz parte também do nosso entendimento profissional saber o que a gente pode abordar, o que a gente pode trabalhar para não só, sim, dentro da indústria, mas também para a gente, pessoalmente, como a gente pode fazer um mundo melhor, uma atividade melhor, mas que nos agregue de uma forma diferente. E aonde eu posso atacar? Aonde eu sou bom? Aonde eu influo positivamente? Sim. Isso faz toda a diferença. É, Eu me lembro que antes da pandemia, eu tinha a ideia, falei, cara, acho que eu vou montar alguma coisa para dar aula, tal, fazer um negócio digital para as pessoas, assim, porque lá na faculdade eu era monitor de física na Sim. faculdade. Falei, cara, acho que é legal, as pessoas agrego para as pessoas, porque a dificuldade que eu sentia na época lá da monitoria é que as pessoas tinham. Não é que as pessoas não conheciam, mas é que as pessoas não se interessavam por algo, pelo cálculo, que é só cálculo pelo cálculo. 1 mais 1 igual a 2. Sem um Sem um objetivo objetivo. material ou alguma coisa assim. Exato. Então, sempre que eu fazia as instruções de física, de mecânica lá no Cutuca e tudo mais, era sempre, olha, se você aprender isso aqui, você vai poder usar nessa atividade aqui. Hoje, nos treinamentos lá do SMT, ó, isso aqui é importante aqui, porque isso aqui vai influir lá, ó. Ah, você trabalha lá. Ó, para o seu trabalho funcionar do jeito que você está fazendo, a pessoa lá teve que fazer isso, isso e isso. Então, assim, são pequenas coisas e pequenas influências dentro de um todo que fazem a diferença individualmente na vida das pessoas. Para você, para mim, pessoalmente, que consigo passar um pouquinho e retribuir tudo que eu tive de graça das pessoas. E para o outro também, para que ele se situe onde está e consiga fazer com que as coisas aconteçam para ele como pessoa, como indivíduo e as coisas aconteçam na sociedade de uma forma positiva. Eu acho que são pequenas coisas, independente de ser na indústria, fora da indústria, que você faz que vai fazer a diferença no futuro de alguém. Sim. Então, independente se a tecnologia está indo para lá, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, cuide de você como pessoa. É aquilo que a gente começou conversando aqui, lá nos bastidores. O conhecimento é a única coisa que as pessoas Sim. nunca vão tirar de você. Então, adquira conhecimento onde você estiver, faça que aquilo faça diferença na sua vida e na vida de alguém que você tenha a oportunidade de cruzar pelo seu caminho. Sim, Então, sim. esse é o ponto, entendeu? Tem um ditado, gente, eu não sei se é árabe, não sei de que nacionalidade é, mas fala muito da oportunidade, né? A oportunidade, por exemplo, às vezes você tá num deserto e passa um cavalo arriado. E aí você não sabe andar a cavalo, entendeu? Então a oportunidade, ela passa, tá? Ela passa. Só que esse cavalo não vai passar duas vezes, né? Então, cara, esteja preparado, busque informação. Se você quer, almeja crescer na carreira, seja SMT, seja indústria 4.0, seja automação, estude sobre isso, Uhum, se atualize, assista podcasts, ouça, leia livros, né? uhum. Para que você tenha bastante informação e ver se realmente é o que você quer, né? Se você está em início de carreira, em transição de carreira, né? Ou está na carreira e quer ter um up, né? Uma melhoria, como você falou do pessoal da Motorola, né? Seis Sigma e tudo mais. Green Belt, na verdade, a gente tem que buscar isso para nós, né? Uhum. Isso vai surtir efeito na companhia? Claro. Vai surtir efeito no seu salário? Gente, é comum que sim, tá? Se não surtir efeito, algo está errado. Uhum. É assim que funciona. Eu já expliquei várias vezes o meu ponto de vista, né? Se a pessoa tem totalmente certeza de que ela está estudando, aplicando, trazendo resultado para a companhia e não está sendo, né, Devidamente remunerado. devidamente remunerada, sol brilha para todos, vai para outra. Agora tenha certeza absoluta, tá? Antes de fazer qualquer ação precipitada, né? Talvez
uma troca de informação, uma conversa que vai resolver, né? Uhum. Então, não confunda alhos com bugalhos, não generalize o que eu tô falando aqui. Ah, chega lá na empresa porque eu ouvi o Dario falando lá que eu tenho que pedir. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não façam isso. Reflitam. Reflita, o que eu estou falando é que você deve estudar, adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e aplicar, trazer resultados para a empresa e aí sim, tendo certeza absoluta, você toma a sua decisão. Exato. Bom, Marcos, estamos chegando ao final de mais um DAPcast e eu agradeço muito a sua participação aqui e deixo a oportunidade para você passar os seus contatos aí, passar o seu, site da empresa também, fique à vontade aí, tá bom? Bom, o que eu falei aqui da grupo Hella Forvia, vocês podem encontrar no site da empresa. É enorme. É enorme empresa. Pode ir lá, forvia.com. Vocês vão conseguir em vários idiomas: alemão, inglês, francês e português. Tem tudo disponível lá. Meu LinkedIn, meu nomezinho lá, Marcos com U, Vinícius com 2 N's. Já facilita um monte de vocês achar, faz um filtro bem bom. Pires Gomes, vocês vão me encontrar nas redes sociais, me procurem no LinkedIn, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisem, eu estou disponível para ajudá-los da melhor forma possível, o máximo que eu conseguir. E gostaria de agradecer ao Dario pela oportunidade. A gente é amigo pessoal, a gente não foi só um TCC junto que a gente construiu um vínculo de amizade de verdade. É uma pessoa que eu gosto muito, me inspiro de verdade. Então agradeço o convite, agradeço a lembrança e seguimos juntos. Com uma certeza. Próxima oportunidade. Com certeza, tá aberto, as portas estão abertas, tá? Para você, para o pessoal lá da Forvia também, da Hella. E foi muito bom tê-lo aqui, é sempre bom, uma energia muito boa. E eu acredito que todos aí receberam os conhecimentos e os insights, as dicas do Marcos. E agora é pôr em prática. Tá legal? Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.